Seja muito bem-vindo a mais um Fala Cinecoff Podcast, que essa semana traz um assunto muito importante e convidados especiais. Foi sediado aqui no Cinecoff o Fórum Estadual de Liberdade Sindical. E sobre esse assunto nós vamos debater agora, Luciano Vilela. A gente tá chique, né? Olha só as autoridades, Não, olha, personalidades. pessoas ilustres, Fantásticas. né? Estamos recebendo a procuradora Rúbia Vanessa Canabarro, procuradora do trabalho da Nona Região, também a Yara Freire, que é diretora secretária da UGT, e também o doutor João Roberto Bertoldo, que é da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Trabalhista. Sejam muito bem-vindos. É um prazer muito grande recebê-los aqui para discutir coisas importantes, alterações, mudanças, transformações que vêm acontecendo, enfim. E preocupações, né? Doutora, seja bem-vinda. Falando nesse fórum, doutora, quais são as temáticas trazidas, as preocupações quando se fala E os desafios, né? Desafios. Boa tarde, é um prazer imenso mesmo, de verdade, estar aqui, o convite que eu aceitei com muita alegria. Em meu nome e em nome do Ministério Público do Trabalho. Esses espaços são sempre muito importantes, muito valorosos para a gente, sobretudo quando a gente faz esse movimento de vir para o interior, né? Que a gente consegue ter essa maior penetração mesmo, assim, dentro do Estado. Então, para a gente é um espaço muito precioso. Para a gente, Ministério Público, e para a gente enquanto fórum também, né? Porque o fórum, o que é o fórum, na verdade? É um espaço de discussão mesmo, de temas relacionados ao mundo sindical. E o mundo sindical vem enfrentando dificuldades brutais, que as pessoas, talvez a sociedade em geral, não tenha noção do tamanho dos desafios. E mais do que isso, o que é o que mais nos preocupa, a sociedade em geral atualmente tem pouca noção da importância da existência dos sindicatos na construção de uma sociedade mais justa. Então, qual é o papel desse fórum? É justamente reunir entidades para discutir e para manter a atenção, para manter o foco em temas relevantes para o universo sindical e pensar estratégias de solução. Basicamente, o que a gente pretende é isso. Que tipos de estratégias são essas? A gente sabe que aí nos últimos anos os sindicatos vêm perdendo essa força que existia e que sempre existiu há décadas. Mas que tipo de estratégias são necessárias para que isso ou se reverta, ou se amenize, ou que se transforme em alguma outra forma, para que os sindicatos voltem a ter essa força? Na verdade, assim, a gente tem vários focos de desafios, né? Os desafios são diversificados. Então, a gente propõe alternativas voltadas a cada um deles. Mas hoje, um dos grandes problemas que o mundo sindical enfrenta é a sobrevivência. Porque com a reforma trabalhista de 2017, acabou com aquilo que se chamava de imposto sindical, ou seja, que era uma contribuição que os sindicatos recebiam independentemente da vontade do trabalhador ou do empregador. A partir de 2017, isso foi extinto. Então, hoje, para sobreviver, um sindicato precisa da contribuição voluntária dos trabalhadores. E aí, o que acontece? Na medida em que a gente vivencia, digamos assim, uma crise de conhecimento da importância do papel do sindicato, o que acontece? O trabalhador, ele não quer contribuir. E se o trabalhador não contribui, o sindicato vive a míngua. E se o sindicato vive a míngua, ele perde a força na negociação. Ele perde a força naquilo que a gente falou no início, na construção de um mundo do trabalho mais justo. Então, a gente precisa... Essa é um dos grandes desafios. E fora isso, tem questões assim, de ordem mais subjetiva que a gente vem observando, que são decorrência da mudança da dinâmica social. Mas quem não perde essa força é o GT, que está sempre trabalhando pelos trabalhadores. E que as discussões devem ser mais intensas também, né? Com certeza, não é, Yara? Sim, nós estamos realmente, como a doutora Rúbia falou, uma situação bem complicada de sobrevivência das entidades sindicais, porque sem recurso, como é que você contrata advogados, como é que você faz a mídia, né? Tudo envolve recurso. E o fórum foi criado em 2017 com a reforma trabalhista, né? Sentimos essa necessidade
de nos fortalecermos e é formado pelas 6 centrais sindicais reconhecidas atualmente. Então, a gente vem desde lá discutindo, avançando. O problema que a gente teve, né, foi o ano passado, se eu não me engano, que a gente fez aquela audiência com os contadores, né, que representam, assim, são importantíssimos nessa questão, né, da contribuição, das orientações que eles dão para o empresariado. Então, realmente, estamos tentando, junto com o Ministério Público, a união das centrais, chegar num patamar que viabilize mesmo a existência das centrais, porque um trabalhador que ganha bem, que ele tem recursos, é ingestado na economia do país. Então, se ele ganha bem, a economia vai bem. Então, tem que entender isso. E outra coisa, o trabalhador tem que entender que não é daqui para frente. Agora, com outra atividade, se você não tiver um sindicato forte, chega na data da convenção, da negociação, zera tudo. Se não chegar num acordo, você tem que discutir todos os benefícios novamente. Então, esses benefícios que eles têm atualmente não é de agora, e não foi de graça que veio, foi de muita luta do movimento sindical lá atrás para garantir 13º, um horário, uma jornada justa, plano de saúde, tique alimentação e outros benefícios, né? Foi de muita luta e continua a luta para manter, porque não sempre tem a questão do lado de lá tentar retirar esses benefícios. A gente entende assim que, na verdade, os sindicatos servem como uma defesa mesmo para o trabalhador. Mas o trabalhador se dá conta disso? Então, as campanhas, infelizmente, contra o movimento sindical estão muito fortes, né? E assim, com a falta de recursos, a gente não está conseguindo passar isso para a sociedade e para os trabalhadores da importância do movimento sindical. Claro. Então, o lado dela é mais forte, tem mais recursos, e assim, os sindicatos patronais são fortíssimos, os empresariados contribuem, não pararam de contribuir. Então, eles lá são bem fortes, então fica essa situação desfavorável para nós, né? E daí a gente fala em direitos, não é, doutor, do nosso representante aqui do AB. Nesse sentido, aí vem a reforma trabalhista, que também mexeu um pouco nesses direitos. O sindicato perdeu um pouco a sua força. Um pouco bastante, né? Muito a sua força. E como garantir os direitos dos trabalhadores se muitas vezes nem os próprios trabalhadores têm essa consciência que o sindicato está em defesa dos seus direitos individuais, coletivos, em todos os sentidos? Primeiramente, uma boa tarde para todo mundo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui numa mesa tão robusta, tá? Numa mesa com a doutora Rúbia, com a Yara, sindicalista de tantos e tantos anos. Com relação à doutora Rúbia, que é representante da Conales, eu, enquanto membro da Comissão de Direito do Trabalho... Vamos esticar esse microfone aqui, que o doutor fala um pouco mais perto aí. Eu, enquanto membro da Comissão de Direito do Trabalho, eu tenho que dizer que a Comissão de Direito do Trabalho aqui de Foz do Iguaçu se coloca inteiramente à disposição no que for preciso, a colaborar e ajudar e enriquecer ainda mais essa discussão. Mas também tenho que dizer que sou advogado trabalhista, sou advogado de sindicato, e a gente vê com essa flexibilização do direito do trabalho a partir de 2017, a gente tem que compreender que ali houve a flexibilização da lei. Mas não é só a lei que flexibiliza o direito do trabalhador, né? Também tem o nosso judiciário muito colabora. Se a gente verifica aí tantas decisões do STF que colaboram para flexibilizar. E com relação ao financiamento sindical, é uma grande disparidade entre o sindicato laboral e o sindicato patronal, né? Afinal de contas, o financiamento sindical do sindicato patronal, eles tem o Sistema S, por exemplo, que ajuda muito, enquanto o sindicato laboral não tem isso, ele tem que tentar sobreviver de alguma outra maneira. E com a reforma trabalhista, que lá atrás, há 20 anos atrás, ela surgiu com uma PL que só tinha uns 20 artigos ali. E em 2017, quando ressuscitaram,
ela passou a ter mais de 100 alterações na nossa CLT. E dentre essas alterações, a questão do financiamento sindical e assistência sindical, que mudou muito. Principalmente a questão de que, antes da reforma, os sindicatos poderiam, mediante as convenções coletivas, ter o seu financiamento, tem o direito de oposição garantido nas convenções coletivas, ainda tem, só que eles flexibilizaram até como isso era feito. E isso prejudicou muito. Tanto é que a gente viu em números hoje, nós tivemos a oportunidade de ver em números o quanto os trabalhadores foram prejudicados. E essa questão que vocês levantaram agora, de que não é só a questão do quanto, mas a questão do como nós vamos fazer para melhorar. A CLT, por mais que ela tivesse, a CLT fosse antiga, ela é de 1943, mas ela não era defasada, ela era moderna, porque no decorrer desses anos todos ela sofreu modificações. E essas modificações visavam justamente garantir os direitos dos trabalhadores, né? Então, enquanto advogado, a gente vê o quanto é triste o trabalhador não se dar conta da importância dos sindicatos, né? O quanto ele é importante, o quanto sem ele, nada do que hoje ainda conseguiu se manter é possível. Vamos falar sobre isso, essa questão de conseguir se manter. Porque a gente sabe que tem sindicatos e sindicatos. Aqueles que de alguma forma estão se transformando ou mudando um pouco entre aspas, a gestão, se reinventando. Talvez seja a fórmula realmente de tentar conseguir se manter até que haja uma mudança. Existe uma perspectiva de mudança? Antes de mais nada? Nesse De alteração? Não. Tá difícil. Muito difícil. Existe uma possibilidade de piorar, porque como o doutor colocou, existem decisões, existe uma tendência dentro do STF a tornar o exercício do direito de oposição, que na prática significa a maneira pela qual o trabalhador vai lá e diz, eu não quero contribuir para o meu sindicato. Hoje ela é um pouco restrita e existe uma tendência a se admitir de todas as formas, inclusive por uma mensagem de WhatsApp. Então, isso vai fazer com que o trabalhador tenha muita facilidade e se distancie. Porque hoje, por que a gente insiste na importância de o trabalhador ir até o sindicato para formalizar a oposição? Para que o sindicato tenha a oportunidade de dizer, você está vendo essa estrutura? Você quer conhecer, você quer saber o que a gente faz? A gente precisa disso, as pessoas precisam entender a importância da existência do sindicato. Como o doutor colocou, o mínimo que se mantém hoje de benefícios não é porque os empregadores simplesmente cumprem a lei. Não, gente, a lei atualmente é absolutamente enxuta. Os benefícios que as categorias profissionais têm hoje, elas constam na norma coletiva, que é fruto do quê? Da negociação coletiva, que só existe porque existem sindicatos. Então, a tendência, no sentido do custeio do sindicato, a tendência é piorar. Como é que a gente vai driblar isso a nosso ver? E aí você pergunta o que se faz? É justamente divulgando para a sociedade a importância do sindicato. Porque quando o trabalhador perceber o valor do trabalho do sindicato, ele vai perceber que aquela contribuição é bem pequena, né? Porque aquilo ele pressupõe ele pagar, ele dar uma parte da remuneração dele, que ele vai ver que é muito pequenininha diante do todo que ele pode perder se a gente não tiver mais um sindicato atuante. E como a Yara colocou, não basta que o sindicato exista, ele tem que ter condições mínimas para o quê? Para poder pagar bons advogados, para pagar bons negociadores. Tem negociadores hoje de norma coletiva que chegam a ganhar 30 mil reais para sentar numa mesa de negociação. Você imagina... Principalmente do lado patronal, claro. Vocês imaginem uma grande empresa colocando para negociar uma pessoa com esse preparo, uma pessoa desse nível de preparação, tendo da outra mesa um sindicato que às vezes não consegue pagar a conta de luz, que dirá conseguir manter bons profissionais, e os bons profissionais eles têm um valor. E aí, onde vai parar essa negociação? Né, que a gente precisa ter técnicos, o próprio Diese, que
da assistência, né, assessoria para nós, a gente tem que pagar, né? Tem E que como é que ter os sindicatos estão sobrevivendo? Então, sobrevivendo mesmo, alguns levaram inclusive para sua causa a sede do sindicato. Porque, de que forma, né? Não tem como pagar aluguel, não tem como pagar uma secretária, tem diversos casos assim. Mas é importante que a gente coloque que não são todos, né? Que tem sindicatos que São maiores, que são maiores, né? categorias maiores que estão conseguindo. Depende muito também da categoria profissional que o sindicato representa. E tem categorias que, historicamente, têm uma maior, digamos assim, uma maior relação com os trabalhadores têm mais conhecimento. E aí esses sindicatos conseguem se manter. Outros também, em função do tamanho da base territorial, às vezes é muita gente que está ali sob o guarda-chuva daquele sindicato. Então, às vezes, na quantidade, consegue sobreviver. Mas o que a gente não quer apenas sobrevivência, a gente quer existência com qualidade, crescimento e E desenvolvimento. proteção cada vez maior. Encontros como esse aqui em Foz do Iguaçu hoje, é importante mostrar para o sindicato que eles precisam muito se reinventarem para trazer esse trabalhador de volta, para trazer essa confiança para o trabalhador e mostrar da importância que o sindicato tem. É importante mostrar para esses participantes que vieram até esse fórum hoje que é preciso uma divulgação diferenciada, uma conquista diferenciada para esse trabalhador, tendo em vista todo esse cenário, doutora? Inclusive, eles vieram trazer as demandas da região, né? Esse foi o ponto principal. E assim, o Diese também conseguiu trazer alguns dados informativos para eles terem de base para poderem negociar. Então, foi assim, foi muito interessante, porque muitas demandas aqui, as dificuldades que eles estão tendo nas negociações com o patronato. O que sai desse fórum? Ou seja, quais os próximos passos? O que tem de positivo que já dá para agregar em breve? Normalmente a gente sai desse evento aqui já com algumas anotações para o que faremos na sequência. Vou dar um exemplo bem prático, tá? O ano passado a gente iniciou o ano discutindo no fórum para que lado caminharíamos ali ao longo daquele ano. Aí eu trouxe para o fórum, pedi um pouco de espaço dentro do fórum para trazer 2 projetos que o Ministério Público do Trabalho vem desenvolvendo, que um deles é um trabalho específico para combater os atos antissindicais e o outro é para aumentar a diversidade no mundo sindical, que a gente acredita que a falta de diversidade também é um fator que está afastando as pessoas do mundo sindical, porque elas começam a não se sentir representadas. Então, a gente abriu espaço para isso. E aí, ao longo dos eventos que nós fomos fazendo, surgiu uma situação que hoje foi trazida aqui. 3 pessoas citaram a questão da influência dos contabilistas nesse universo do custeio. O ano passado, o que aconteceu? Dentro do fórum, a gente percebeu essa demanda. O que a gente decidiu? Vamos fazer uma audiência coletiva do fórum voltada a esse público. Sim. E aí nós fizemos. Então, é nesse sentido que o fórum vai caminhando, sabe? Ele vai sentindo as demandas do movimento sindical e vai E os tentando. mudados caminhos, né? Isso, vai tentando. Então, hoje nós saímos aqui. Eu, particularmente, já tenho uma proposta para o fórum, que é de a gente sair com um pedido formal para que a próxima campanha do Maio Lilás, que é uma campanha que o Ministério Público do Trabalho faz todo ano para fortalecer a luta coletiva, seja justamente uma campanha para dizer, para fazer com que as pessoas conheçam o mundo sindical, para que as pessoas entendam a importância do sindicato. Então, é mais ou menos nesse sentido. A gente vai sentindo a realidade e vai tentando trabalhar com ela dessa forma. Que assim seja, né? Que nós possamos trabalhar em favor aí da classe trabalhadora mesmo, que é a mais afetada, essas pessoas que mais precisam. Nós gostaríamos... Antes da gente finalizar, eu queria puxar um pouco a brasa pro Cinecoff. O Cinecoff. Porque o Cinecoff é um sindicato que vem conseguindo atrair e talvez pelo modelo, né, ou seja, trazendo e atraindo como benefícios os trabalhadores. E eu acho que isso tem dado certo. Que eu acho que é uma fórmula que eles conseguiram encontrar para que os trabalhadores se mantivessem
ou aparecessem, ou viessem. Enfim, eu acho que houve uma transformação, né? Com certeza, que bom que você colocou, porque é justamente a maneira como eu gostaria de finalizar a minha fala aqui é isso. Isso que vocês estão fazendo, isso que o Cinecoff está fazendo, é pensar à frente. É justamente buscar outras formas de se comunicar. Os sindicatos não podem mais se relacionar com a categoria profissional como era antigamente, quando todo mundo batia ponto e conversava lá na salinha do café. Hoje a gente precisa fazer ações como essas que vocês vêm fazendo. E o sindicato ter essa abertura, manter vocês, investir em profissionais da área que sabem, que são preparados para se comunicar, gente, isso é estar muito à frente. E eu desejo, acredito que os meus 2 colegas aqui de mesa também desejem que isso sirva de exemplo para muitos outros sindicatos. É realmente uma iniciativa muito louvável. Agora eu quero mostrar para vocês o outro lado. Por exemplo, eu sou da categoria dos bancários. Os bancários, se sabe, é uma categoria que vem com um sindicato forte de muitos Muito anos, isso. viu, de exemplo para muitas categorias, e assim, tudo praticamente que era possível está no acordo coletivo. Então, a dificuldade que a gente tem é muito grande de manter esses associados, Claro. devido, não tem mais o que oferecer, só manter, que é uma luta muito grande, os benefícios que eles têm atualmente. E assim, eu queria aproveitar para deixar aqui um pedido, vamos dizer assim. Eu faço parte também, representando a UGT, da CONAERT, que é a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil. É um tema muito delicado e, infelizmente, não está sendo dada a devida valorização para esse tema. E vocês devem estar acompanhando, tem um pedido de alteração da Constituição para que, a partir dos 14 anos, os jovens e os adolescentes já possam estar empregados em trabalhos normais. E esquecem de que essas crianças são crianças ainda, não estão formados fisicamente. E lá na frente eles vão sentir a falta, porque não vão conseguir. Nós mesmos hoje, se trabalharmos e vamos estudar, não tem a mesma produtividade. Então, vai ser um efeito futuro sem um trabalho adequado, né? Está muito difícil. Então, a gente está pedindo o apoio de todas as entidades sindicais, todos os órgãos, para ficarem atentos, porque hoje, a partir dos 14 anos, tem o menor aprendiz. Ele pode trabalhar, mas dentro daquelas regras, tem que estar estudando, não pode trabalhar insalubre, né? Então, essa situação é muito complicada, já está dando andamento lá na Câmara Federal e a gente quer ver se consegue bloquear isso, mesmo porque a gente tem dados estatísticos que 80% dos presidiários hoje, eles começaram a trabalhar antes dos 14 anos e não estudaram. Então, Vamos marcar um podcast para falar sobre essa temática. isso. Eu acho que isso é realmente extremamente importante. É muito importante mesmo, que é o futuro do país. Claro. Exatamente. É o futuro do país, tem que pensar lá na frente. E fica o convite para um próximo podcast. Eu sei que vocês, os 3, não são de Foz do Iguaçu, mas fica o convite. Ele é de Eu sou Foz. de Ah, Foz. ele é de Foz, nós duas, né? Nós duas somos de Curitiba. Então venham sempre que quiserem, tragam debates como esse, muito importantes, que essa também é a nossa função como jornalistas aqui, de levar informação cada vez mais à comunidade. E a procuradora, quando voltar para o Rio Grande, porque ela é gaúcha, Ah, leve meu abraço. Ainda mais estamos aí no mês do gaúcho, então, mais ainda, né? É verdade. E agradecer ao José Carlos pelo espaço que deu para nós aqui. Foi Graças a maravilhoso. Deus, foi muito bom. Nossa. nós E que assim, agradecemos, nós E que nós vamos agradecemos. continuar fazendo as audiências, vão ser rotativas. Nós vamos A ideia é tá a gente ir para programado outros locais também, outros que bacana, outros que municípios. bacana. A ideia é essa. Obrigada, gente. Então, em nome do Cinecoff, nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês. Venham sempre que quiserem, sejam sempre bem-vindos. E aqui. online Obrigada. podemos marcar alguns bate-papos Vamos também. lá. Né? Então, lá Ficamos na à UGT, disposição. na Federação dos Bancários, estamos à disposição. Obrigada. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Obrigado. E o Fala Cinecoff Podcast dessa semana vai ficando por aqui, mas nas nossas redes sociais oficiais aqui do Cinecoff tem muitas novidades para você. Até a próxima semana. Tchau! Valeu.